eu fiquei pensando, hoje em dia não existe mais verdade, né? Não existe... a gente tá no pós tudo. Então as pessoas podem falar qualquer coisa e você tem que respeitar por mais absurdo que aquilo seja. Não que eu... Cara, eu vou falar... Não que eu queira desrespeitar alguém, mas tipo, é difícil de respeitar tanta gente. Você é o primeiro artista que eu vejo falando isso. É mesmo? E olha só, começando mais um podcast, hoje eu tô aqui com o T. Greguol, ele que é artista plástico, músico e mais um monte de coisa muito legal. T, obrigado por você ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, obrigado por me esperarem. É o trânsito, gente, trânsito em São Paulo que é cruel. Mas foi bom que eu tirei um cochilinho no carro. Foi bom, sempre é bom, sempre é bom. Ô T, deixa eu te perguntar, o que é arte pra você? Caramba, logo de cara. Cara, a primeira pergunta tem que ser a mais... Vamos lá. Para mim, do meu ponto de vista, a arte é uma coisa que você faz com o intuito de estar fazendo arte. Então, qualquer coisa que você fizer com a intenção artística na cabeça, vai sair arte. E se você fizer sem intenção artística, daí não é arte. Por isso que tem... Você vai na Bienal, tem um rodapé pendurado na parede. O que difere aquele rodapé do rodapé da minha casa, entendeu? É que aquele lá, o cara... Tem uma intuição artística. Um intuito artístico. Ele deve ter alguma história por trás daquilo, ele deve estar querendo dizer alguma coisa com aquilo. Por isso que é legal você sempre se contextualizar dos artistas, né? Você acaba sempre aproveitando melhor. Não ficar lendo, tipo, aqueles vídeos do YouTube, sabe? Final explicado de pica-pau. Fala, pô, você não consegue entender nada, tá ligado? Você tem que ver o final explicado. Mas não, é tipo, se você fizer uma contextualização sobre o artista, você acaba gostando mais da arte por entender do que se trata, para onde está indo, né? Toda arte tem um significado. Eu acho que toda arte tem uma intenção. Não, pode até não ter significado nenhum, mas porque, sei lá, alguns filmes de surrealismo não tem um significado objetivo, né? Arte abstrata, às vezes, também. Tem vários tipos de arte que não dizem o que é, mas eles têm a intenção artística por trás. Pessoal, é o seguinte, eu recebi isso aqui, ó. Muito legal. Chegou lá na casa do meu pai. Aí eu falei, você recebeu um negócio aqui? Eu falei, o que é? É um CD. CD... Né? Aí depois ele veio assim, eu falei, nossa, mas que diferente, né? Porque você pega o CD e não tem CD, mas ele é um CD. Ele é um CD digital. E é muito legal isso porque por meio de leitura de um QR Code você tem acesso às músicas. Só que aqui ele fez um encarte bonitinho. E o do CD, as coisas mais legais do CD era o encarte. Então você tem aqui, né, os créditos das músicas, as letras e tudo mais. E super bacana. E é lindo, gente. É demais. Então, primeiro, obrigado por você ter enviado o CD, que eu achei demais. O legal é que você gostou, né? Não, achei fantástico. Então foi bom. Eu já assisti, ouvi o clipe que você fez com os fantoches, junto com o Júlio e com a Arley, que tá lá dentro do seu canal, super bacana. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você tem o Póstudo, que é o número 10, a faixa 10, que você tá falando ali, eu não vou tirar 10 na sua prova, né? Nem se eu quisesse, nem que se eu precisasse disso, morresse, alguma coisa nesse sentido, né? Mas o que foi? Teve alguém que na sua época de escola tentava te obrigar a tirar 10 em alguma... Não. Você tem um trauma disso? Bom, na época da escola todo mundo tinha que tirar nota boa, né? Mas lá é o lugar de tirar 10, né? Na prova, assim, lá é o lugar. Mas é que na vida, às vezes, especialmente de uns 10 anos pra cá, assim, começou a ficar bem... Eu acho que sempre foi assim, mas é que agora tá tudo amplificado, né? Então, eu acho que às vezes você vai falar com as pessoas, elas ficam na marcação, assim, de tudo. Você não sabe de onde vai vir, qual é a bandeira que aquela pessoa vai levantar. Ela levanta todas as bandeiras ao mesmo tempo. Você não consegue chegar na pessoa de tanta coisa que tem antes dela, assim, que ela fica... Peraí, então você pensa isso, você penteia o cabelo daquele jeito, você não come carne, ou você come pastel, sei lá, entendeu? E daí chega uma hora que eu comecei a sentir que eu voltava para casa com a sensação de que eu tinha ido abaixo da média naquele encontro com os meus amigos, tá ligado? Sabe? Eu falei, puta, eu fui um amigo abaixo da média, porque eles só me reclamaram de mim.
E eu nem tava com a intenção de ofender, sabe essas coisas? Daí eu comecei a repetir muito essa sensação. E daí, durante a pandemia, eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Tipo, pô, a gente tem que encontrar as pessoas porque gosta delas, mas ao mesmo tempo elas dizem, sabe? Tem aquela sensação de que vai ter uma cobrança, que você não pode errar e que se você errar alguma coisa eles vão ficar muito incomodados, assim. Daí eu fiquei pensando, pô, era muito mais fácil entrar na FUVEST, né, cara? A FUVEST é mais fácil do que sair com seus amigos, assim, entendeu? Do que a cobrança social. É esse que eu acho que é o ponto que você... A sua crítica. Em vários níveis, né? Tem cobranças sociais mais... que fazem mais sentido, mas que não é dar conta dos outros, entendeu? Sim. Não, eu tô te perguntando isso porque a gente tá falando de arte, né? Dessa coisa do significado, né? Então, eu falei assim, pô, esse pós-tudo, né? Pô, mas o que é? O que será que é? Eu tava pensando, né? Quando eu ouvi, eu falei assim... Nossa, eu acho que devia ter algum professor que atazanava o T, né? Que tipo assim, não, você tem que tirar 10 e não sei o quê. Meu Deus, né? Não, é a vida mesmo. Porque se fosse escola, eu até entendia, né? Agora, na vida é difícil, né, cara? Você tá lá vivendo a sua vida, daí alguém vem e exige que você tire 10 na prova dele, né? E sendo que nem ele tiraria 10 na prova dele. As pessoas são muito... rígidas às vezes, né? Daí eu fico pensando, será que essa pessoa sabia fazer isso antes dela... Que inclusive é o nome do livro, né, que eu lancei. Será que essa pessoa sabia disso antes dela... Ela sempre soube isso, ela nasceu sabendo. Tipo, ela não consegue se colocar no lugar de alguém que não sabe aquilo, sabe? Empatia, né? É um tipo de empatia, né? Não tem mais. Mas daí às vezes eu me pego, às vezes fazendo isso também, então... Eu fiquei pensando, hoje em dia não existe mais verdade, né? Não existe... a gente está no pós tudo. Então as pessoas podem falar qualquer coisa e você tem que respeitar por mais absurdo que aquilo seja. Não que eu... Cara, eu vou falar... Não que eu queira desrespeitar alguém, mas tipo, é difícil de respeitar tanta gente. Você é o primeiro artista que eu vejo falando isso. É mesmo? Porque, na verdade, o que eu vejo da argumentação dos artistas é justamente o contrário. Ah, mas verdade? Não tem verdade. Não, tem verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Para algumas coisas. Para as coisas internas, eu acho, né? Mas pro mundo, pô... Só que é uma mesa. A gravidade... E continua sendo uma mesa. Gravidade, se eu jogar esse bonequinho, ele vai continuar caindo. Cara, porra, você não pode tentar fazer uma coisa e querer obter outro resultado, entendeu? Isso tem atrapalhado a arte? Eu acho que não, porque depende do artista, eu acho, sabe? Porque eu acho que o artista acaba processando tudo de forma artística. Então, você vê que os artistas... Eu vou falar uma coisa, não é que seja o resumo da ópera, né? Mas assim, você vê que alguns artistas, quando eles estavam passando por mais dificuldade, assim, as artes deles eram mais legais, né? Então, acho que problemas são bons até para os artistas. Não que eles gostem de passar por isso, mas né, ninguém gosta, né? Mas eu acho que problemas também trazem... Mas faz parte da vida. Como a arte é um reflexo, né? E às vezes você cria, por exemplo, uma música com base num problema que você teve. Às vezes, Por exemplo, uma desilusão amorosa, que eu acho que é a música que mais tem, talvez seja música de desilusão amorosa, pois né? Então, eu até fazia, quando eu tinha banda, eu fazia, né? Música, a gente sempre fazia assim, era pelo menos uma ou duas do disco iam falar de amor, assim, porque a gente tinha uma de corno. Então, não, isso a gente fez, a gente conversou, a gente não vai fazer música, a gente falava esse termo porque era antigamente, né, tipo, a gente falava, não vamos fazer música do Los Hermanos, entendeu? Porque era bem na época que o Los Hermanos estava... E barba, você já tem o estigma, pois né, barba, não sei o quê. A galera vai olhar um cara de barba, alto, ele vai falar de dor, de amor agora. Então a gente fala, não, a gente pode até fazer música de amor, mas tem que ser uma coisa que não seja de dor, entendeu? De sofrência, Então, mesmo quando eu fazia música de amor, elas não eram de dor. Mas depois que acabou a banda, o mercado fonográfico mudou totalmente. E eu me senti muito livre para fazer uma música que, tipo, você não precisa fazer esse tipo de música, entendeu? Isso é que eu não entendo. Tipo o seu CD. Exatamente, não tem nenhuma música de amor desse tipo. E tem uma coisa que eu acho que eu te dei esse feedback, é que tem uma ou duas músicas que eu ouvi, eu falei assim, isso aqui dava pra usar numa série, num filme, que parece música de filme. Eu falei isso pra mesmo, você? Cara? Eu não te falei, não te dei esse. Falar, mas eu não cheguei, você não chegou a falar qual. Não lembro, eu tenho que ouvir de novo pra lembrar.
Porque eu não decorei ainda. Não, né? claro. Uma que eu decorei bem, que às vezes eu me pego cantando, é a do clipe. Sim. Aí, que essa eu achei bem legal. Essa música, o clipe ficou muito legal. Mas essa mudança do mercado fonográfico que você está falando, não te deu mais liberdade, por um lado? Total. Porque, por exemplo, quando que você faria isso aqui? Não, né? Não de jeito nenhum, assim, por exemplo, quando a gente fazia CD, saía muito mais caro do que isso aí, entendeu? Mas muito mais caro. Era tudo mais caro. Mas né? aí você sempre tinha que o artista sempre estava dependendo da gravadora, porque não tinha grana para fazer, né? Ou quando a gente se juntava o dinheiro, a banda inteira juntava as moedinhas, ia lá negociar com o produtor, que é nosso amigo também, e a gente sempre chegava A gente lançou 2 discos com o produtor e esse agora que eu que produzi, né? Também faz 20 anos que eu tô fazendo isso, tô me sentindo o direito de poder produzir esse disco. Então, mas é isso aí, cara. Quando você depende da gravadora... Eu nunca dependi de gravadora. Quando eu comecei a tocar música, a fazer banda, começou as fofocas de que o mercado musical ia acabar. Só que era tão surreal o mercado de música acabar que, sabe, você fala, um dia vai acabar, né? Só que daí foi mó rápido, tá ligado? Quando eu lancei o último CD, as pessoas eu já tinha que meio que dar o CD, entendeu? E depois, 2 anos depois, já tinha iPhone, iPod, lembra do iPod antes? Daí Isso é louco você perguntar, lembra do iPod, né? Porque teoricamente é uma coisa moderna, né? Muito moderna. E já tem uma galera que já nem sabe o que é, né? Total. E, agora mesmo eu fiquei na dúvida, era iPod mesmo que chamava? Mas era, né? iPod, E daí acabou, né? Porque do iPod surgiu o podcast. Ah, é? É, por causa do iPod. É mesmo? Porque o pod você tem a divisão, né? Pod do iPod, né? Que é o Personal On Demand. E o cast vem de broadcast, que é da radiodifusão. Então, podcast. É por causa do iPod. Eu não sabia disso aí não, cara. Viu? Cultura, meu. Legal. Legal demais, cara. Muito bom saber disso. Ô, T, agora, como é que surgiu o Perguntas do T? Pra você que não entendeu o que eu tô perguntando aqui pro T. Você entra depois no canal dele, T Gregual, você se inscreve. E tem os videozinhos que ele publica, inclusive, no Instagram, em outras plataformas também, que são as perguntas do T, onde ele encontra várias pessoas. Tem muita gente bacana lá que ele entrevistou, inclusive a mim, claro, porque não podia ficar de fora dessa. E ele faz algumas perguntas. Como é que surgiu isso? Então, foi assim, né? Quando eu estava lançando meu livro infantil, em 2016, eu ficava, eu preciso divulgar esse livro, né? Porque eu não quero... Né, da época da banda, a gente fez os CDs e tinha que fazer 1000. Então eu olhava para todo lugar da minha casa de uma pilha de CD, assim, sabe? Eu falei, não quero que isso aconteça com o meu livro, tá ligado? Fiquei 6 anos. Fica lá e o pessoal esquece, né? Daí eu falei, eu vou fazer esse livro, mas eu quero que zere, eu quero vender todos, eu não quero nunca mais pensar sobre isso, sabe? Aquele sentimento de missão cumprida. Então eu falei, vou divulgar que nem um desgraçado esse livro. E daí eu falei, vou arranjar lugar para ser entrevistado. Só que faz 1000 anos, foi em 2016. Sabe? Mudou. 2016 é como se fosse 1000 anos, né? Mesmo, né? Tipo, era tudo diferente. E era um pouco mais difícil de ter acesso à divulgação, apesar de na época a gente já achar que era fácil, né? Então, mas era difícil ser entrevistado naquela época. Quem que vai me entrevistar, entendeu? Só tinha umas coisas maiores ou uns que eram muito pequenininhos, ia ser meio inócuo, assim. Daí o que eu fiz? Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso entrevistar. Então eu acho que internalizou que eu precisava fazer uma entrevista. Daí um dia eu tava... Isso aqui eu acho que interferiu um pouco. Eu tava desentupindo o ralo da pia na minha casa e era uma cozinha muito pequena. E daí eu coloquei diabo verde, meu. Sei. E veio um puf. Nossa! E tipo, queimou a minha cara, assim, sabe? E eu acho que eu fui afetado um pouco pela substância do diabo verde, cara. Que eu fiquei lá na janela, assim, tomando um ar, né? Suando, assim, com a cara meio queimada. E daí eu tive a ideia assim, pá! A ideia, sabe? Tipo um insight, assim. Mas é assim, tipo um manual, assim. Vai ter 5 perguntas, a 4ª pergunta vai ser sorteada, todas as outras vão ser exatamente a mesma para todo mundo, na mesma ordem. E é isso.
Daí o resto foi só arranjar uma musiquinha de abertura, inventar o que eu ia falar no começo, sabe? Mas a ideia foi de uma vez só, como se eu não tivesse tido esforço para pensar, sabe? Mas eu acho que eu devia estar internalizando entrevista há muito tempo. Oi, meu nome é Tegreguol e essas são as minhas perguntas. Qual é o seu nome? Eu me chamo Fernando Vítolo. O que você faz? Bom, eu sou empreendedor, sou fundador da Unique, é uma empresa fundada em 2013. Antes era uma agência de publicidade, depois virou uma produtora de vídeos corporativos e hoje é uma produtora de conteúdo. A gente faz o nosso cliente ser reconhecido, gera credibilidade e autoridade para ele. Sou comunicador, tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, Fernando Vítolo, onde eu publico também conteúdo no TikTok, Instagram e todas essas coisas mais. Da hora. Quem é você? Olha, eu sou um sonhador. Sou marido, sou filho, sou sobrinho, sou parceiro, sou um monte de coisa. Mas sonhador eu acho que é uma palavra que me define bastante. E 2023? Vai ser muito bom, com certeza vai ser muito bom. Todos os anos são muito bons. A gente passou por um momento, claro, muito difícil, desafiador, e esse ano 2022 também não foi fácil, né? Mas foi um ano bom. A gente tá aqui, tá vivo, tá conversando, tá gravando podcast, tomamos café, né? Encontra com os amigos, celebra aniversário, vai ter Natal, Ano Novo, né? Um monte de coisa boa. Então a gente precisa comemorar, celebrar a vida, né? Que no final das contas a gente tá vivo. Então 2023 vai ser um ano muito bom. É isso aí, viu? Qual é a coisa mais importante de todas, na sua opinião? Caramba, que difícil isso. São as perguntas que a gente não se prepara, né? Caráter. Em termos de pessoas, eu acho que a coisa mais importante é você ter caráter, né? Então, você arcar com aquilo que você fala, né? Ser uma pessoa que não prejudica os outros, né? Tá preocupado em fazer o bem pro próximo e mesmo que você esteja ali fazendo o seu, né, fazendo o seu negócio, querendo o seu espaço, você não ferir o espaço do outro, prejudicar o outro em prol do seu. Então eu acho que você precisa ser uma pessoa de caráter. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Da hora, eu acho que ninguém respondeu isso. Da hora, meu. Muito bom. Cara, é porque você faz umas perguntas assim que são simples, mas que é difícil. Não sei se faz sentido isso que eu falo. Eu não sei responder as perguntas do T. Porque tipo assim, quem é você? Quem sou eu? Putz, grila. Já é difícil, entendeu? Né? Que você perguntou? Qual que é... que você perguntou pra mim, qual... A coisa mais importante. Nossa. Como assim, né? Qual, né? Você tem um monte de coisa assim. E aí você vê, às vezes, o pessoal, pra responder também, dá aquela travada, né? Porque eu acho que até o pessoal que você vai entrevistar, às vezes, por exemplo, o pessoal vai me entrevistar do livro de 100 anos de rádio, vai perguntar de podcast, de YouTube, beleza. Aí saiu fora dessa caixinha, você dá uma quebrada na pessoa, né? Não sei. Você pensou nisso? De quebrar a pessoa, não? Não, cara. Eu acho que a arte... Eu não sei. Cada artista tem um jeito de criar arte, né? A minha é assim, a ideia vem e eu obedeço a ideia. E daí com o tempo eu vou percebendo o que era aquilo, entendeu? Perguntas do T é assim, eu sabia que eu tinha que fazer as mesmas perguntas para todo mundo e que eu tinha que fazer um monte. E daí com o tempo ele foi formando a ideia do porquê, entendeu? Hoje em dia eu tenho uma opinião, por que eu faço isso e tal. Eu acho que é tipo, gradativamente, da forma mais objetiva e curta, de você fazer perguntas que realmente falem sobre a pessoa, objetivamente e inconscientemente, entendeu? Então, quando você assiste, mesmo que a pessoa fale as coisas que ela queira, que você acha que ela... né, entendeu? Mesmo que ela não seja 100% sincera, pelo jeito dela, entendeu? É uma figura, é uma imagem, é um 3x4 da pessoa, da personalidade da pessoa. E é legal porque dá para comparar, entendeu? Você vê um monte assim... Daí você vai chegando num lugar médio.
de todos os entrevistados. Por isso que tem que ter variedade, não precisa ser famoso, não precisa... quem gostar de participar. Que legal. Mas não foi planejado, veio no pacote, entendeu? Um pacote do Diabo Verde. Exato, exatamente. Ô, Tê, agora eu queria que você me contasse um pouco desse livro. Então, Antes de saber, eu também não sabia. Isso, você quer dar uma olhadinha? Quero. Então, esse livro aí foi o seguinte, em 2020, eu ia fazer uma exposição que eu tinha fechado com uma galeria e tal, então eu comecei a produzir, tipo em janeiro, assim, janeiro, fevereiro, eu comecei a produzir muito, né? E eu produzindo todo dia, sabe? Quando você tá animado, você fala, meu, que legal, vou fazer uma galeria. Você começa a imaginar, vou fazer a trilha sonora, sabe? Vou fazer um monte de coisa. Daí entrou... Ih, será que é o meu? Peraí, deixa eu... Peraí, rapidinho. Peraí. Bom, então, faz de conta que eu não fui. É editado, né? Então, daí veio 2020, né, meu? Acabou, né? Fechou tudo. A galeria fechou, mas não é que ela só fechou. Acho que estão construindo um prédio onde era essa galeria, entendeu? Então fechou mesmo. Acabou, não vou mais expor lá, nunca. E daí quando eu percebi isso, né, que o cara mostrou a fotinho lá da galeria, dele devolvendo a galeria, com a plaquinha de alugas e tal, de vende, sei lá o que era. Eu falei, bom, o que eu faço agora, meu? Eu tenho 80 quadros aqui em casa, tipo, não vai dar para eu fazer uma exposição agora, nem nos próximos meses, o que depois a gente descobriu que foram anos, né? E daí eu falei, já sei, vou juntar tudo. Como todos os quadros têm texto, eu vou lançar como se fosse um livro de artes plásticas, de poesia. E foi isso que eu fiz, eu juntei que legal. todos. Cara, você tem umas coisas meio que com massinha? Eu uso... É massinha mesmo? É massinha, mas é uma massinha porcelana fria. Você já fez stop motion? Não, eu já fiz modelo de boneco para stop motion, Tá, mas eu nunca você fiz nunca fez o stop motion em si. Cara, porque tem uma pegada bem legal. Já me disseram. Nossa, eu acho que... Será que eu vi isso aqui em algum lugar? É possível. Isso aí já foi projetado em prédio. Tem uma casa, chama Casa da Matrona, não sei se você conhece. Casa da Matrona. Eu não sei se eu vi isso aqui. Eu vou mandar pra ele isso aqui lá. Você tem isso aqui ainda? Tenho. Vou mandar pra ele. Alguns já foram vendidos, mas esse é muito louco, porque esse é um quadro que todo mundo adora, mas tá lá comigo ainda. Ninguém compra eles amam ele. Compram bottom, boné, camiseta. Cara, eu vou mandar pra um cara que é o Ivan. O pessoal que acompanha o canal aqui já conhece, que tem a trilha da Casa da Matrona. Tem uma casa na Vila Zelina e ele tem umas artes assim. Isso é genial, cara. Muito bom, então. Isso aqui é muito bom. Legal, cara. Ô, Tê, agora é o seguinte. Você tá comemorando... Parabéns pelo livro. Obrigado, lindo. Cara. Lindo. É seu. Não, mas deixa ele aí pra fazer o cenário. Obrigado. Pra ficar na cabeça o pessoal vê. Só uma coisa que eu tenho muito orgulho, cara, desse livro. Fala. Porque sabe como é que é, né? Eu tenho que falar. Esse livro aqui, foi uma coisa muito legal. Aconteceu uma coisa parecida com o disco também. Eu mandei essas artes para umas pessoas que são pessoas fodonas das artes e eles fizeram textos para mim, né? Então tem uma galera aqui que escreveu a respeito do meu trabalho, para mim mesmo. E eles todos me elogiaram pra caramba, sabe? Que você fica mó... que orgulho. Não ganhei R$1, mas olha quem falou bem de mim, sabe? E é muito bom. E nesse aí também, né? No CD também, no CD, não... É CD, no álbum, tá certo, né? no álbum, A galera foi só topando, foi incrível, sabe? Foi péssima, uma época horrível, né? 2021 foi complicado, mas eu ligava pra eles, você quer gravar um baixo? Segurando o chapéuzinho na mão. Você gostaria de gravar um baixo na minha música? Claro! Sabe? Daí, todo mundo topou, foi muito feliz, cara. Fiquei mó orgulhoso, assim, sabe? Pô, que galera... Que legal. Mesmo na base dos artistas, a gente... Sabe? Todo mundo topou. Que legal, que legal. O Scandurra fez o... Fantástico, cara. Que legal. O Siddhartha Ribeiro também, que é um cientista. Eu botei um cientista para fazer a resenha do meu disco. Que legal, cara. Muito que bom. legal. Extremamente criativo. Ô, Tê, agora é o seguinte. Você tá fazendo 20 anos de carreira. Tá celebrando 20 anos de carreira já. Isso. Se você tivesse que escolher outra profissão, o que você escolheria? Olha, se eu tivesse que escolher,
Acho que eu seria artista. O cara não consegue pensar em outra coisa. Né? Não, se eu não fosse artista... Putz, é que se eu não fosse artista, eu ia ser tão diferente que eu não sei... É que assim, eu sou professor também, né? Então... Não, mas isso você já é. Eu já então sou, já né? é, não. Não pode. É uma coisa que você não é. Ator. Ator. Porque ator é uma mas coisa que eu não ator tenho... é artista, né? Eu ia falar dançarino, mas também é artista. Mas aí vai, eu vou considerar, vai, porque é uma outra profissão. Não, são as duas que eu não sei profissão. fazer. Eu não sou ator e não sou dançarino. As outras artes eu consigo. Então tá aí o curso pra 2023. Não. Aliás, pra esse ano, né, que a gente tá publicando em 2023. Exato. Tá gravando em 2022. Vou começar esse ano, se quiser. Ô, Tê, queria te agradecer demais por você ter vindo. Pô, cara, eu que agradeço, cara. Como é que o pessoal faz pra te acompanhar na internet, acompanhar seu trabalho, comprar suas obras de arte? Isso que é importante, antes da gente encerrar. Bom, eu tenho um site. Bom, primeiro eu tenho todas aquelas redes sociais que todo mundo Instagram, tem. Facebook, YouTube, são essas três só. Joia. Porque eu sou velho, eu não tenho... Tegreguol, tudo junto, nas 3 redes. Tá. Agora, se você quiser perguntas do T, você digita perguntas do T. Vai aparecer. Não. Ou você pode entrar no meu site, que é o www.tegreguol.com.br e entra lá que tem tudo o mais atualizado que eu consigo, inclusive das minhas coisas antigas que eu já fiz. Filme de fantoche, presente, a lojinha, Bottom, esse livro, bottom, caneca. Tudo. Legal. Eu faço tudo. Que legal. Tudo. Que legal. T, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, cara. Imagina. E olha, agradecer também que você fez as perguntas do T comigo. Fiquei super emocionado. Fiquei feliz pra caramba. Eu vou fazer as perguntas do T com as pessoas com quem eu vou conversar agora. Legal, isso aí. Cada ano eu já tá indo pra 6, 7, 8, 9, 10... Dá indo pra 6ª temporada. Então eu acho que a temática dessa vai ser as pessoas que eu vou encontrar. Legal. Vamos ver. Legal. T, obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, acessar todas as redes sociais do T, seguir e acessar também o site dele, tegreguol.com.br, e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau. Valeu, T.